Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Como estão? Muito bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente. Nós vamos fazer uma comparação entre uma realidade histórica com a nossa realidade presente. Uma coisa que nós não costumamos fazer muito aqui, mas que o momento pede. Na aula passada, nós falamos sobre democracia na Grécia Antiga, tá? Que surgiu a democracia na Grécia Antiga. Aí nós vimos os reformadores, Solon, Drácon, Clístenes, como é que se criou a democracia na Grécia. Só que sobre a democracia na Grécia também há muita romantização. Por quê? Porque a gente fala, democracia, Grécia era maravilhosa, tinha democracia, o berço da cultura e da civilização. Só que não é bem assim. A gente precisa colocar algumas coisas, alguns pontos aí para a gente refletir quando a gente vai falar sobre democracia grega. Primeiro, quando a gente pensa em democracia grega, a gente tem que pensar em democracia ateniense, tá? Não foi a Grécia inteira que teve democracia. Tá? Nós tínhamos muitos governos oligárquicos, como o espartano, nós tínhamos muitas monarquias. Tá? Em Atenas, vai se criar realmente uma democracia, mas isso não era uma realidade para toda a Grécia. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E a democracia ateniense, ela era uma democracia direta. Como assim? Todos os cidadãos iam na praça pública para poder decidir os destinos da polis, para decidir os destinos de Atenas. Nossa, mas era muita gente então, não? Mais ou menos. Por quê? Quando a gente fala da democracia ateniense, a gente está falando em uma democracia direta, onde todos os cidadãos, não era todo mundo que morava em Atenas que era cidadão. Cidadão é homem, ateniense, nascido em Atenas, livre, maior de 18 anos. Então, nós excluímos da participação democrática mulheres, independente de qualquer coisa. A mulher está excluída da democracia. Nós excluímos estrangeiros. Nós excluímos pessoas que moram há 50 anos em Atenas. Se ela não nasceu em Atenas, ela não é ateniense. Portanto, ela está excluída da democracia. Nós excluímos escravos. E aí, o escravismo é um componente importantíssimo para a democracia ateniense. Por quê? Porque só pode fazer democracia, só pode ir para a praça pública discursar e discutir sobre as realidades da cidade quem não precisa trabalhar. Tá? Como você tem o seu escravo trabalhando para você, produzindo para você, gerando riqueza para você, você pode se dedicar à atividade política. Tá? Então, isso é um problema que nós temos que refletir sobre a democracia ateniense. Tá? Um outro problema da democracia ateniense é o culto ao ócio, ao não fazer nada. É a desqualificação do trabalho braçal. Trabalho braçal é coisa de segunda categoria. Isso a nossa civilização tem herdado e tem carregado fortemente a ideia de que trabalhos braçais são menos importantes. Por quê? Porque na Grécia, na cidade de Atenas, na democracia ateniense, está vendo como o recorte é curto? Não é sempre. Tem o hábito de dizer-se, quando fala da história, principalmente quem não conhece muito a história, sempre foi assim. Sempre não. Um recorte muito curto da história de uma cidade grega, o trabalho era desvalorizado em oposição ao ócio. Tá? Isso é característica de Atenas, da democracia ateniense. E aí, os donos de escravo é que podiam fazer. Eles tinham direito ao ócio, ao não fazer nada, e por isso eles faziam a democracia. Eles tinham o tempo para se dedicar à democracia. E aí, se a gente for pensar, hoje em dia,
nós temos democracia em grande parte dos países do Ocidente. Aqui no Ocidente, a maior parte dos países se diz democrata, pelo menos. Só que aí nós temos que estabelecer uma diferença gigantesca entre a democracia ateniense e a democracia atual. A democracia ateniense ela era uma democracia direta. O cidadão ia e votava. Hoje, nós temos uma democracia representativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós escolhemos pessoas para ser nossos representantes. Se a gente for olhar primeiro o caso do Brasil, já que é o país que a gente vive, é mais fácil de entender, o nosso poder está dividido em três. O poder é dividido em três aqui no Brasil. Nós temos o judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo ele é composto por prefeito, governador e presidente. Para esses cargos, nós fazemos eleições majoritárias a cada 4 anos. Tá? Então, a gente vai votar aí, e aí o candidato que receber mais votos no primeiro e no segundo turno se torna o nosso representante. No Brasil, para se eleger, você é filiado a um partido. No caso, nós temos 35 partidos. E é aquela sopa de letrinhas que vocês conhecem. PT, PSDB, MDB, Democratas, PSL, Solidariedade, e aí a gente vai. São 35 partidos aqui no Brasil. Para o poder legislativo, nós vamos ter municipalmente na cidade os vereadores que exercem o poder legislativo, cada cidade aí com um número de acordo com a sua população. No estado, nós vamos ter a Câmara de Deputados Estadual. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que vai contar com 94 deputados estaduais. E, pensando na federação, pensando no país, nós temos aí um sistema bicameral, ou seja, 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados federais. Por que essas duas? Por que deputado federal e senador? Porque no Senado, cada estado tem 3 representantes, totalizando 81 senadores. Então, o número de representantes por estado é igual. Só que isso não é justo com alguns estados. Por exemplo, São Paulo tem muito mais gente do que o Acre. O Tocantins tem muito menos gente do que Minas Gerais. Então, se fosse só o Senado, nós teríamos problema de representatividade. Por isso, na Câmara dos Deputados, o número de representantes que nós elegemos, ele é proporcional ao número de habitantes do estado. E aí, nós teremos no Brasil 513 deputados federais. Então, no nível federal, lá que a gente pensa em Brasília, que é um para cima e um para baixo, assim, né? Nós temos aí 81 senadores e 513 deputados. As leis, para se tornar leis federais, para modificar a Constituição brasileira, tem que passar nas 2 câmaras. Tá? Isso é um sistema de democracia. E aí, nós falamos que nossa democracia é uma democracia representativa, porque quem vai escolher as mudanças, quem vai decidir os destinos do país, são os nossos representantes. Mas existe um outro tipo de democracia, que é a democracia parlamentar, que ela vai funcionar, por exemplo, que é o caso da Inglaterra. Na Inglaterra, nós ainda temos uma monarquia, tá? Só que é uma monarquia parlamentar. A rainha, hoje em dia nós temos a rainha Elizabeth II, em 2020 ela ainda está viva, apesar de ser bem velhinha, ela não é chefe de governo, ela só é chefe de Estado, ela é uma representante da Inglaterra, ela vai cuidar das questões da imagem do país, ela não vai governar de fato. Quem governa é o primeiro-ministro. Na Inglaterra, nós temos mais de 15 partidos, mas 3 são os mais importantes: o trabalhista, o liberal e o democrata. Esses 3 partidos
conseguiram, nas últimas eleições, 622 cadeiras das 650. Todos os outros partidos brigaram pelas outras 28 cadeiras aí. Então, esses 3 partidos são os principais. E o partido que consegue o maior número de representantes na Câmara dos Comuns, no Congresso inglês, é que vai escolher quem é o primeiro-ministro. E é esse primeiro-ministro que governa. Tá? Então, o partido que tem mais representantes na Câmara dos Comuns decide quem é o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro vai ser o chefe de governo, ele que vai governar, ele que vai escolher os ministros, ele que vai decidir os destinos. Agora, em agosto de 2020, é o Boris Johnson que é o primeiro-ministro inglês, ok? Um outro sistema que é um pouquinho diferente é o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 7 partidos, mas na prática mesmo, os mais importantes, os mais relevantes são os democratas e os republicanos. Os outros partidos são pequenininhos, eles existem, eles estão lá, mas o que importa, que realmente lutam, é democrata e republicano. No caso dos Estados Unidos, os americanos não votam para presidente. Tá? A gente tem o colégio eleitoral. Os eleitores votam no colégio eleitoral, eles votam para os grandes eleitores, e os grandes eleitores é que vão decidir quem é que vai ser o presidente. Lá é mais fácil, porque você fica entre um e outro. Você não tem, ou é democrata ou é republicano. Centraliza entre esses dois. Tá? Mas o importante é isso. O eleitor norte-americano, ele não vota diretamente no presidente, igual a gente. Nós, brasileiros, votamos, fomos lá na urna e decidimos quem é que nós queríamos que fosse o nosso presidente, tá? De forma direta. Nos Estados Unidos, não. Você tem o colégio eleitoral. Por isso que você tem algumas complicações. Não sei se vocês já viram isso na televisão, mas, por exemplo, o presidente que está lá hoje, o Donald Trump, ele não teve a maioria dos votos, mas ele ganhou no colégio eleitoral. Então, surgem essas divergências aí. Tá? Então, as democracias hoje, elas são muito variadas. Cada país vai ter a sua realidade democrática. Tá? Muito delas baseadas no iluminismo francês. Isso é uma matéria, isso é um assunto que a gente vê em outro vídeo, em outra aula, mas as nossas democracias hoje, elas são muito baseadas nos autores franceses iluministas ou ingleses iluministas. Tá? E aí, percebam como é muito diferente. Se a gente fosse pegar a acepção mais pura da palavra lá, democracia, governo do povo, onde o cidadão vai diretamente e vota e escolhe os destinos do país, eu concordo, não concordo, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, é bem diferente da nossa realidade hoje, tá? Mas a gente não pode confundir uma coisa com outra. Tudo bem? Bom, hoje era isso, era bem mais rapidinho, era só para diferenciar esses tipos de democracia, ok? Grande abraço para vocês, adeus!